Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina Caroline, advogada inscrita no AB São Paulo, pós-graduada especialista em defesa do consumidor. E como prometido, nessa última semana de março, então eu vou trazer o último caso aí de feminicídio, né, que eu decidi trazer aí, né, como dito aí pra vocês, né, eu pensei em trazer um caso mais diferente, né, caso vocês queiram, né, eu não queria trazer um caso propriamente dito, assim, de feminicídio, né, mas outro tipo de violência contra a mulher, né, eu pensei em trazer o caso do Daniel Alves, né, mas eu tô esperando o caso do Robinho também, mas quem quiser que eu traga aqui no canal, eu trago sim, tá bom? E hoje eu vou falar de um caso que já foi descrito como feminicídio, né, já foi autuado como feminicídio, esse caso aconteceu em 2018, tá? E por que eu decidi trazer esse caso? Porque é uma profissional do mesmo ramo que foi vítima, né? Tem muitas características, né? Muitas circunstâncias, também pequenos detalhes nesse crime que eu posso falar aí com propriedade, tá? Pela minha atuação em várias parcelas aí da minha vida, né? E com isso a gente vai começar, né? Já são 7 e pouco da noite aí, né? Geralmente eu faço vídeo mais à tarde, né? E hoje deu pra fazer só agora. Então eu estou falando do caso da Tatiane Spitzner, da advogada Tatiane Spitzner, tá? Aconteceu numa cidade do interior do Paraná, uma cidade de interior, né? Não foi numa capital, né? Igual aconteceu com os outros casos que eu coloquei aqui no canal, né? Não foi 2 no Rio de Janeiro, 1 em São Paulo. Esse aconteceu no interior do Paraná, aconteceu na cidade de Guarapuava, que de uns tempos pra cá vem sendo muito conhecido, né? Por crimes de homicídio, né? Aconteceu o caso da Tatiane Spitzner, né? E aconteceu também o caso da Eliara Paznardes, né? No caso, não vem ao caso, porque no caso a Eliara é assassina, né? Que assassinou os 2 filhos. Mas aí é assunto para um outro vídeo, que agora não vem ao caso, né? Então, vamos começar, né? E vou explicar também alguns detalhes onde foi primordial, teve algumas coisas que foram primordiais, né? A questão das testemunhas, no caso, a questão da perícia, a perícia é excelente, tá muito boa, achei muito bacana, né? E detalhes também que a gente tem que prestar atenção para quem também muitas vezes faz o que eu faço também, né? E muitas vezes, às vezes sabe disso, né? Bom, a Tatiane Spitzner, ela nasceu dia 15 de dezembro de 1988, em Guarapuava, no Paraná, tá? Ela vem de uma família tradicional de Guarapuava, uma família de advogados, muito tradicional, né? O escritório deles, assim como escritórios, assim, de todas as cidades do país, né? É um escritório tradicional, né? Era uma família muito conhecida nesse ramo jurídico, né? E assim como aqui na minha cidade também tem os escritórios de sobrenomes muito conhecidos, né? Tinha um sobrenome muito conhecido, né? E assim, ela tem a irmã dela, que acho que é Luana, o nome dela, né? E a Luana, ela não é formada advogada, né? É só a Tatiane. O pai da Tatiane é advogado também, um dos líderes ali, um dos advogados principais ali do escritório. Ela se formou em Direito, né? Eu acredito, assim, não tem muita informação dela, né? As informações que eu encontrei foram de entrevistas por parte dos parentes dela, né? Dos pais e parentes dela, né? E ao que tudo indica, ela era uma pessoa de personalidade muito alegre, né? Ela era uma pessoa alegre, sociável,
né? Ela se enturmava tanto com as pessoas de fora, quanto isso é normal, tá? Tem advogado que é tímido, sim, mas normal para quem quer ser advogado, geralmente é uma personalidade mais extrovertida, né? E ela tinha, assim, uma energia, assim, se conectava fácil com as pessoas, tanto da família quanto amizades de fora, né? E ela era uma moça muito bonita, realmente ela era linda, né? Isso a própria prima dela fala que ela chamava muita atenção, porque ela tinha cabelo bem comprido, assim, que nem o meu, né? Castanho, né? Eu sou mais loira, mas dela acho que era quase preto, né? Tinha olhos bem azuis, né? Ela era de uma beleza que era meio difícil ver aqui no Brasil, né? E isso a própria prima dela fala numa entrevista no canal do Beto Ribeiro, tá? Acho que a maioria conhece o Beto Ribeiro aqui lá do Operação Policial, né? No qual ele faz uma entrevista com a prima dela. Hoje a prima dela, inclusive, é vereadora em Guarapuava e atua nessas causas, né, no combate à violência contra a mulher. E, assim, ela, segundo, né, os parentes dela, ela chegou a namorar um rapaz, sem julgar, tá? Ela chegou a namorar um rapaz antes, né? E antes do algoz dela, né? Mas o que aconteceu? Mulherada, presta atenção, mulheres que estiverem assistindo o meu vídeo. Tem muita gente que se espantou, né? Não só no caso dela, mas no caso da Mércia Nakashima, né? Que foi lá em 2010. Muita gente se espanta pela vítima ser advogada, né? Ou juíza, no caso da doutora Viviane Arronese, que também é uma juíza que foi vítima de feminicídio de 2021, se não me engano, né? Pelo ex-marido. E muita gente se espanta, né, pelo fato, esse é um detalhe que eu queria trazer esse caso, e eu falo com propriedade porque eu também sou advogada. Tem muita gente que se espanta, nossa, mas é uma advogada, né, trabalha com direito, é uma juíza, trabalha com direito. Gente, isso não importa, tá? No caso de feminicídio, isso não importa, tá? Não importa a profissão da vítima, não importa. Pode ser advogada, pode ser juíza, pode ser dona de casa, enfim, costureira, gari, não importa, tá? Isso é para mostrar que os casos de violência contra a mulher acontecem nas mais diversas classes sociais, tá? Eu, por exemplo, o primeiro e único júri que eu fui aqui em Americana foi de um feminicídio de uma empresária, tá? Do ramo de estética daqui de Americana, muito conhecido, tá? E que, assim, eu não vou falar, senão, né, eu vou entrar em outro caso de feminicídio. Mas ela era uma empresária, ela era da classe alta aqui de Americana. Então, assim, a profissão da mulher não importa. A violência contra a mulher acontece nas mais diversas classes sociais, tá? Pode ser das mais baixas até as mais altas, tá? Então, isso daí não tem nada a ver, né? Quantas mulheres aí famosas que não estão expondo, né, o que tá acontecendo, né, com, né, um exemplo, por exemplo, a Luísa Brunet, né, que é uma modelo famosíssima, riquíssima, de classe alta da sociedade brasileira e que sofreu muito, né? Então, classe social não importa, tá? A gente vê em todas as classes, as estatísticas estão em todas as classes, tá? Eu já atendi mulheres de todas as classes nesse ramo de violência doméstica, então não importa, tá? Uma advogada, uma juíza também podem ser vítimas, tá? E é uma questão, assim, mais psicológica do que profissional, tá? Porque tem a questão da dependência emocional e nesse caso tá aí muito presente, eu vou explicar o porquê. Então, ela, voltando, né, ela era muito bonita, né, e tudo mais. Ela chegou a namorar um rapaz, né, antes,
Porém, né, depois que ela se formou, ela foi fazer uma pós-graduação na faculdade, né, uma faculdade lá de Guarapuava. Foi aí que ela conheceu o algoz dela, né? Ela nem imaginaria, né? Que é o Luiz Felipe Manweiler. Ela conheceu ele na pós, né? E tem um detalhe aqui específico para mulherada, né? Que eu já aviso. Tome cuidado com relacionamento muito rápido, tá? Tipo, me apaixonei perdidamente, vou casar e casar logo, né? E foi o que aconteceu, tá? Segundo a prima dela, foi o que aconteceu, né? A família dela não conhecia ele muito bem, tá? Não conhecia ele direito, tá? Foi aquela questão que está sendo muito comentada atualmente, da questão do love bombing, né? A questão do love bombing, quando tem aquela coisa do amor, né? Aquela coisa da paixão, e se conhece, se apaixona e bora, vamos casar. Foi desse jeito. Eles não se casaram na igreja, se casaram no civil. E logo depois que eles se casaram, né? Eles se mudaram por um tempo, cerca de 3 anos, tá? Eles se conheceram em 2013, se não me engano, tá? E depois que eles se casaram, já em 2013, assim, foi bem rápido, questão de meses, eles foram para a Alemanha e ficaram 3 anos na Alemanha, né? Onde a Tatiana estudou outra pós-graduação e o Luiz Felipe Manweiler foi estudar doutorado em biologia, tá? E, assim, naquela época já começou as agressões, tá? Segundo uma amiga da Tatiane que morava aí na mesma cidade que eles, na Alemanha, né? Inclusive, ela foi uma das testemunhas no processo, e deu entrevista, né? Acho que foi pro Fantástico, se não me engano, né? E acho que pro Domingo Espetacular também, que as agressões já começaram naquela época, só que a Tatiane ficava completamente passiva, né, em relação a isso, né. Por exemplo, um episódio, né, esse episódio bateram muito nessa tecla e falaram no processo, no julgamento também, né, em que a Tatiane vestiu um short e ele rasgou esse short na frente de todo mundo. Ele não queria que ela usasse e ele rasgou essa roupa na frente de todo mundo porque ele não queria que ela usasse. Isso na Alemanha ainda, não foi nem aqui no Brasil, tá? E assim, ele era bem, segundo essa amiga dos dois, ele era bem grosseiro, estúpido, e ela não falava nada, ela ficava quieta, né? Até na frente das pessoas. Ele era grosseiro e, inclusive, segundo depoimentos não só dessa amiga da Tatiane, mas segundo depoimentos da prima da Tatiane também, que deu entrevista, ele também meio que tirava a capacidade, né, da Tatiane, né? A Tatiane era super inteligente, né? Afinal, ela era uma advogada, né? Ele não, ele era um professor, assim, não querendo desmerecer nenhuma profissão, tá? Mas ele era formado em biologia, tá? E foi fazer doutorado na Alemanha em biologia, né? E só que acho que ele não era aquela pessoa, né, de se esforçar para as coisas, ao contrário dela, né? Porque ela tinha arranjado emprego como advogada na Alemanha, né? E só que ela tinha uma certa dificuldade no idioma alemão, né? O idioma alemão é um idioma difícil, né? Até ai gente, pra mim que falo inglês, né, que é meio parecido, né, o inglês é bem mais fácil, né, e ela é descendente de alemães, né, mas isso não significa que a pessoa vai ter facilidade em se comunicar, né, com o idioma local, né, com o idioma, segundo idioma materno, né, e ela tinha uma certa dificuldade em falar alemão, né, apesar de ela ser craque em outros idiomas, né, e ao invés de ele incentivar, ele desmotivava ela, né, falava que ela não tinha capacidade
né, para ser advogada, isso que ela já tinha um que a mais, né, já que ela era uma família de juristas aí. Falava que ela não tinha capacidade de falar outro idioma, que ela não tinha capacidade de falar o idioma alemão, sabe? Ou seja, não tirava todos os méritos dela, né? Isso daí é violência psicológica, né? Imoral, né? Porque tá, né, tirando a capacidade da mulher, né? Duvidando da capacidade da mulher. E assim, segundo as testemunhas, ele já era bem grosseiro, tá? Eles ficaram 3 anos na Alemanha, voltaram em 2016, porém a própria prima, né, da Tatiane, né, falou que assim, assim, eu não sou de julgar ninguém, mas a própria prima dela falou que eles não conheciam direito, né? O próprio Luiz Felipe, eles não conheciam o Luiz Felipe direito. Ele era uma pessoa que geralmente muito afastada da família, né? Que não tinha muito contato com a família dele, né? Eu acho que, pelo que ela fala, acho que a família não gostava muito dele, se bem que não tem informações dele, sobre a família dele, sobre as origens dele, né? Toma cuidado com isso também, viu, mulherada? Sempre se informa, tá? Que nem algumas mulheres costumam fazer, né? Joga no Jus Brasil, né? O nome dele, né? Tenta procurar quem é o pai, quem é a mãe, né? De onde que vem a família dele, né? De onde que ele é, o que ele fez da vida, né? Então, sempre tenta investigar, tá? Quem é a pessoa com quem você tá ficando, quem é a pessoa com quem você tá namorando, né? Tenta sempre fazer isso, tá? Isso é muito importante para não causar consequências lá na frente para vocês, né? Isso acontece principalmente no civil, né? Quando, às vezes, aqueles pais devedores de pensão, né? Joga lá para ver se não deve mais pensão em outros estados, né? Para ver se, né? Investiga quem é essa pessoa. Gente, pelo amor de Deus, façam isso, tá? Façam isso, tentam conhecer a pessoa, tá? E segundo os próprios familiares da Tatiane, né? Não só a prima dela, não só não conheciam ele direito, né? Eles eram praticamente a família dele, né? Ele se enturmava mais com eles, né? Com a família da esposa, né? Com a família da Tatiane, do que com a família dele, né? Com a família dele mesmo, né? A família dele mesmo, ninguém tinha muita informação, tá? E também, só que não tem como mudar de um país para o outro, né, de personalidade. Então, quando eles se mudaram para o Brasil, ele continuou, né, com os atos de violência, inclusive na frente dos próprios familiares da Tatiane, né? Segundo a prima dela, ele fazia piadas muito chatas, tá? Piadas que o pessoal não gostava muito, tá? Que o pessoal meio que se incomodava, tá? Inclusive a Tatiane, segundo a prima dela, voltou com um semblante, né, muito triste na época que eles voltaram, né? Ela, de uma pessoa alegre que foi para a Alemanha, acabou voltando com um semblante totalmente diferente, tá? E muitas vezes, né, de 2016 até 2018, muitas pessoas, né, tanto do trabalho dela, que ela trabalhava no escritório do pai dela, quanto na família dela, ela geralmente vinha com hematomas, né, roxos, pelo braço, pelas costas, né, até no rosto mesmo. Eles perguntavam o que tinha acontecido e ela falava que era tombo, que ela tinha batido não sei aonde, né? A gente sabe que não é a realidade. E, bom,
de 2017, né, no ano de 2017 para 2018, aí começou a piorar a situação, né, segundo mensagens que a Tatiane mandava para as amigas dela, tá, que ela tava querendo o divórcio, que ele era muito estúpido, grosseiro, que tinha ódio mortal dela. Essas mensagens, inclusive, vocês podem ver nas reportagens, tá? Todas as reportagens têm, né? Ele era grosseiro, estúpido, tinha ódio mortal dela, né? Que ela queria pedir o divórcio, mas quando ela ameaçava pedir o divórcio, ele ficava aquela coisa, né? Chorando e falando que ia mudar e pipipi, popopó. E no final ela acabava voltando para trás. E já tava por um fio, né? Porque uma das amigas dela, né, demonstrou, né, pelas mensagens que ela tinha uma dependência emocional muito grande. Por mais que ela tivesse uma independência financeira muito grande, a gente sempre fala, né, que a questão da independência financeira ajuda muito a mulher a sair do ciclo de violência. Nesse caso aí, o problema não era a dependência financeira, o problema era a dependência emocional, porque através das mensagens dava para provar a dependência emocional que ela tinha do Luiz Felipe, né? Porque uma das amigas dela falou assim, olha, você tem que ver o que você quer, né? Se você quer ficar com ele ou se você quer pedir o divórcio. E ela falou assim, eu quero ele, sem dar em cima de ninguém. Ou seja, ele provavelmente, além de causar toda a violência para ela, ele estava provavelmente, acho que ele estava traindo ela com alguém, né? Ou simplesmente não tinha a menor consideração pelos sentimentos dela, dando em cima de outras mulheres na frente dela, né? Isso acontece muito. E inclusive, uma das coisas mais absurdas que eu ouvi, né? É que o Luiz Felipe, uma das piadas que o Luiz Felipe fazia é que ele chamava a Tatiane de um apelido, né? Um apelido, né, pejorativo, um nome inclusive de baixo calão. Eu não vou falar aqui, tá? Eu não vou falar aqui, é difícil eu falar palavrão aqui, eu não vou falar, tá? Mas acho que a maioria sabe, quem acompanhou esse caso sabe qual o apelido que é, né? E isso chateava muito a Tatiane, muito, muito. Até que não foi, né? E só que, gente, outra coisa também que eu tenho que falar que isso é importantíssimo, importantíssimo. Não se compare a sua vida, não compare a sua vida com a vida dos outros em rede social, tá? Esse caso, ele foi muito marcado pela questão das fotos em redes sociais, tá? No Facebook, por exemplo, eles tinham um monte de foto em viagens, enfim, em eventos, no maior love, né? E um falando pro outro, eu te amo, e pipopó. Mas a realidade não é essa, é a realidade que as redes sociais não mostram. Então, até que no dia 22 de julho de 2018, né, houve, né, o aniversário, né, foi no aniversário do Luiz Felipe, e como eu já tinha falado anteriormente, ele não era uma pessoa de se misturar com a família dele, uma pessoa muito afastada. E no aniversário dele, se você olhar bem, né, inclusive pelas câmeras de segurança do próprio barzinho onde ocorreu, os convidados no aniversário dele eram só familiares da Tatiane, tá? Inclusive isso é esclarecido pela prima dela na entrevista para o Beto Ribeiro. E isso para provar. Então, assim, é para se suspeitar muito quando a pessoa é muito afastada da família. Quando eu falo que a pessoa é muito afastada da família, isso seja homem ou mulher, tá? Tem duas vertentes, tá? Ou ninguém gosta da pessoa, tá? Ou
essa pessoa fez tanto, acho que a gente viu tanta coisa errada que acabou se afastando da família, tá? Mas pelo visto eu acho que era porque acho que a maioria da família dele não gostava dele, né? Visto as ações que ele praticava. E foi aí que, inclusive, a prima dela, né, relata que nesse dia aí os dois estavam bem afastados, né, no barzinho, né, os dois estavam bem afastados, por mais que era um casal, né, naquele barzinho no dia do aniversário dele, né, eles estavam bem afastados, ele estava com uma panelinha, ela estava com outra, então, e ela tentava se afastar dele, tá? Então, isso já previa alguma coisa. E até que no final da noite, né, na madrugada, né, aconteceu uma briga entre eles, né, provavelmente por causa do celular. E por quê? Porque provavelmente, né, ao que tudo indica, né, que depoimento da prima da Tatiana e também de outras testemunhas que estavam junto com eles indicou, ele estava conversando com uma outra mulher, né? A Tatiane viu, né? E, claro, né, marido dela, casado com ela, ela se enfureceu, né? E provavelmente os dois vieram brigando do bar até o apartamento deles, né? Até o prédio deles, né, onde aconteceu, infelizmente aconteceu a tragédia. E ele pensou que não ia dar em nada, né? Mas deu, né? Deu bem feio. E, gente, quem conhece esse caso sabe aonde que eu tô chegando agora, né? Nas imagens das câmeras de segurança do prédio, gente, são horríveis, tá? Ele estapeando ela dentro do carro, depois dando um mata-leão, né? Depois ela tentando fugir dele no elevador, né? E ele arrastando ela no elevador, né? E logo depois ele segurando ela na frente do espelho do elevador, se achando a última bolacha do pacote, né? Tem aquelas cenas dele, né? Segurando ela e se mostrando lá no espelho, né? E são cenas assim horríveis. E logo depois, né? Saindo do elevador, logo depois ela cai do quarto andar do prédio, tá? Ela é jogada do quarto andar do prédio. E assim, eu vou falar uma coisa. Assim, esse detalhe serve tanto para homens quanto para mulheres, tá? Não usem artes marciais com o intuito de violentar ou matar os outros, tá? Porque eles souberam depois, né, na investigação, que ele era faixa roxa em jiu-jitsu. A faixa roxa em jiu-jitsu é praticamente muito avançado, né? Quase faixa máxima, né? Acho que é roxa, marrom e preta, né? Tem início, né? Faixa branca, azul e vai indo, né? E eu falo isso com propriedade, né? Eu não faço jiu-jitsu, eu faço muay thai. E eu sou faixa branca, né? Faz quase 3 meses que eu treino e em todas as artes marciais, se não na maioria, né? O principal lema é a defesa contra o inimigo, né? E não usar de violência para matar os outros, né? No caso, ele usou um mata-leão, que é um dos golpes aí do jiu-jitsu, né? Com o intuito de imobilizar a pessoa, né? Tentando matar ela, né? E muitos advogados também, inclusive nesse júri que eu fui em Americana, o advogado de defesa tentou usar, né, o argumento de que o mata-leão acabou matando a empresária aqui de Americana. Gente, não tem como um mata-leão matar a empresária, matar os outros, né? Não tem como um simples mata-leão, tá? Um golpe de mata-leão, né, matar uma pessoa assim de uma hora para outra, tá? E segundo regras das próprias confederações das artes marciais aqui no Brasil, não pode, tá?
Tem certos lugares que você não pode bater, tem certos golpes que você não pode usar com o intuito de morte, e sim com o intuito de imobilizar a pessoa, com o intuito de se defender, tá? Então, assim, tem muitos homens aí que estão usando artes marciais para tentar matar as mulheres. Gente, isso não pode, muito pelo contrário, né? Tem mulheres entrando aí nas artes marciais para se defender desse tipo de violência, né? Senão, elas acabam sendo mortas antes, né? Como eu já disse, o mata-leão não tem como matar a pessoa, né? O mata-leão é uma atitude de imobilização. E como eu já disse no início do vídeo, a perícia foi fundamental, tá? Porque o que ele fez? Segundo as próprias câmeras do prédio, né? Depois que ele jogou a própria esposa lá de cima, né? Ele desceu para baixo, né? Com a mesma atitude de sempre, né? Isso foi notado por todos os peritos, né? Todos os investigadores, né? Todo mundo, né? Percebeu essa atitude, né? Que ele ficava se olhando no espelho o tempo inteiro, né? E para piorar, ele fazia academia e fazia uso de anabolizante, mas segundo os próprios peritos, né? Médicos legistas, isso pode ser que não interfere em nada, né? Acredito que foi maldade pura mesmo. E ele pegou o corpo dela, tá? Colocou novamente no apartamento, né? Inclusive um dos vizinhos foi lá para ajudar ele, achando que ela tinha se suicidado ou algo assim, né? Mas ele desconfiou, esse vizinho, ele desconfiou e chamou a polícia, né? Só que antes da polícia chegar, um pouco antes, acho que foi poucos minutos, né? Ele limpou o sangue do elevador, limpou o sangue de onde ela tava, né? O sangue, rastro de sangue até o apartamento, ele limpou tudo, tá? Para quem não sabe, isso configura crime de fraude processual, né? Que é você tentar alterar a cena do crime, né? Ele limpou o sangue, pegou o carro dela, não foi o carro dele, e saiu em disparada com direção ao Paraguai, tá? Só que na divisa ele acabou sofrendo um acidente, tá? Ele bateu num carro, foi só um engavetamento, não foi nada demais. E foi parado aí, a Polícia Rodoviária Federal interviu, né? E descobriu, né, que tinha aí que a polícia aí tava atrás dele, né? Não é normal, né? Depois ele fala na audiência de custódia dele, ele fala que ele estava fugindo pro Paraguai porque não aguentava ver a esposa dele, a imagem da esposa dele se suicidando. Gente, pelo amor de Deus, vai, conta outra, né? Conta outra. Até parece que alguém vai fugir pro Paraguai porque viu a mulher se suicidando e vai... Se você vê uma pessoa se suicidando, você vai fugir pro Paraguai? Não, você não vai, né? Você vai chamar o SAMU, você vai chamar a polícia, né? Você vai chamar uma ambulância, né? Ou alguém para ajudar, né? Liga lá pro Centro de Valorização da Vida, mas fugir pro Paraguai? Por que será que ele estava fugindo pro Paraguai, né? Então, graças a Deus, ele foi pego bem na divisa, né, pela polícia, e assim, o juiz do caso decidiu manter a prisão dele, né? Assim, a perícia foi feita, né? E assim, os vídeos do elevador já provaram aí que contraprovas não há argumentos, né? Fora que também tinha marcas de mãos, né, aqui, o que indica que ela não foi morta sendo jogada do prédio, e sim por asfixia mecânica, ou seja, ela foi morta pela asfixia, ela já foi jogada morta do quarto andar,
né? Ela foi asfixiada até morrer e depois ela foi jogada do prédio para tentar simular um suicídio, né? Segundo depoimentos de testemunhas, ela gritava por socorro, né? Ninguém fez nada, né? E primeiramente, né, duas características da asfixia, para quem não sabe, né, a questão que fica roxa, fica marcas de mão roxas aqui, tá? E outra que um dos ossos, né, na garganta, que é o osso ióide, ele quebra, tá? Que faz a pessoa não ter ter dificuldade para respirar e não conseguir respirar até morrer. Né, tinha marcas do esmalte dela, né, marcas de arranhões do esmalte dela no parapeito da sacada do apartamento, né. Isso fez com que a polícia já concluísse que fosse realmente o Luiz Felipe, né. E é lógico que de início ninguém acredita, né, o próprio pai, né, da Tatiane falava, eu não imaginava que minha filha estava passando por isso, né? Teve uma amiga da Tatiane também, que é maquiadora, que inclusive foi maquiar ela no IML, né? E ela falou assim, e ela viu, acho que foi o nariz quebrado da Tatiane, coisa assim, né? O inchado. Ela falou assim, não, sem dúvidas, aquilo não foi uma batida acidental, aquilo foi um soco. Então, gente, meu Deus, né? E para piorar, o julgamento dela, né? O julgamento dela foi um julgamento, assim, que foi um verdadeiro teatro, assim como foi o da Eloá, né? O advogado dele, né? O advogado dele é um advogado muito conhecido aqui no país, né? Que pega casos, assim, de grande repercussão, principalmente nessa região aqui, São Paulo, Paraná, né? Rio de Janeiro, essa parte aqui, né? Que é o Dr. Cláudio Daledoni. Gente, eu nem falo nada, porque eu não sou criminalista, então tem certas coisas, né, que não querendo desmerecer os criminalistas, mas tem certas coisas que não me desce. Desculpa, mas eu não tenho afinidade nenhuma com Código Penal, né, apesar de saber algumas coisas, afinal, né, eu também aprendi Código Penal na faculdade, eu aprendi Direito Penal, Processo Penal, né, eu aprendi tudo isso na faculdade e né, cada um tem sua afeição, né, uns são criminalistas, outros são, eu sou civilista, né, tem os trabalhistas, tributaristas, previdenciaristas e por aí vai, né, mas realmente tem algumas coisas do direito penal que não me desce, tá? E para você ter uma ideia, foi tanta palhaçada esse julgamento que ele pegou foi uma estagiária, não sei se foi uma estagiária ou foi uma advogada mesmo do escritório dele, que também estava fazendo o júri junto, e ele fez uma encenação, o próprio Cláudio Daledoni fez uma encenação com ela no julgamento, meio que simulando o que o Luiz Felipe fez com a Tatiane, isso sendo advogado de defesa, tá? Mas não adiantou muita coisa, porque ele pegou 31 anos de prisão, tá? 30 anos pelo feminicídio e 1 ano por fraude processual, porque ele alterou a cena do crime, né? Limpando lá todo o sangue tentando, né? Mas tem a questão do luminol também. Eles usaram luminol e né, desmascarou tudo aí, tá? E ele foi condenado e tá preso, tá? Assim, tem uma entrevista dele, essa entrevista você encontra no YouTube, que foi uma das primeiras que ele fez depois da prisão dele, que foi a entrevista com o Roberto Cabrini. Nossa, sinceramente, desculpa palavreado, mas é muito escrotice, tá, pro meu gosto. Né? Ela falou, quem é a Tatiane pra você? É o amor da minha vida, né? Mas não era, né? Na realidade não era, tá? E eu vou falar uma coisa, não importa se você é advogada, juíza, dona de casa,
catadora de reciclagem, não importa, tá? Você pode ser vítima disso, tome muito cuidado, tá? Ainda mais na questão dela, né? Ela poderia sair desse ciclo de violência em relação à independência financeira. Ela era uma advogada muito bem sucedida, uma moça bonita, inteligente, né? Mas que não conseguiu, infelizmente, não conseguiu sair desse ciclo por dependência emocional, né? Então, por questões assim, uma falta de um psicólogo ali, né? Uma questão psicológica, não foi uma questão financeira, né? Foi uma questão psicológica. E muitas vezes uma mulher não consegue sair, não por questões financeiras, mas por questões psicológicas, tá? Fora também que o poder público também muitas vezes costuma desacreditar dessas mulheres, né? Mesmo ela sendo advogada, ela poderia ser desacreditada disso, tá? Então é isso, gente. Encerramos nosso mês de março, tá? Semana que vem vou começar a trazer mais 4 vídeos aí da questão do direito civil, né? Da reforma do Código Civil que está prevista ainda para sair esse ano, tá? E a opinião de vocês sobre essas polêmicas aí do Código Civil. Dê seu like, compartilhe esse vídeo, tá? Super importante, tá bom? Meu Instagram, @marinakdv, tá? Qualquer dúvida, estou aqui. Semana que vem estou aqui de novo. Um beijo e até a próxima.